continuidade aqui à nossa aula de matemática. Nosso assunto agora vai ser números racionais. Então, números racionais são todos os números em forma de fração. Todo número que pode ser escrito por uma fração é dito racional. Então é o seguinte, gente. Primeira coisa, o que é uma fração? É uma divisão. Na prática é uma divisão. Em que eu tenho um número em cima e o outro embaixo e o tracinho aqui dividindo um no outro. O de cima, se ninguém lembra, vamos relembrar, é o numerador, o de cima, e o de baixo, o denominador. Quando eu tenho um número sobre o outro, eu tenho uma fração. Então, os exemplos ali. 1/3, 4/5, 5/7 aqui. Então, olha só. Na prática, são os números que utilizamos para nos referir às frações. Os números naturais inteiros também são racionais. Então, relembrando aqui. Número natural ou inteiro. Natural são o quê? O zero e todos os positivos, né? 1, 2, como a gente já viu. Os inteiros também são esses, só que conta também os negativos. Então, todos esses números também são racionais. Por quê? O exemplo aqui, 3. O 3 é um número natural. Está aqui, ó, positivo, não tem vírgula, natural. Mas ele é racional, por quê? Eu não posso dividir 3 por 1? Não vai dar 3 do mesmo jeito? Então, se eu posso dividir 3 por 1, aqui ele vem de uma fração. Se ele vem de uma fração, ele também é racional. Bom, gente, agora vamos enxergar aqui uma fração. Vamos observar a fração abaixo e observá-la representada do esquema. Então, aqui nós temos um círculo. E esse círculo está dividido em 4 partes. Agora, vamos fazer a seguinte coisa. Vou tirar uma dessas partes aqui, como se fosse uma pizza aqui, ó. Dividir para 4 aqui, catei um pedaço aqui. Olha só, está representado aqui em branco, o pedaço que eu peguei. Vamos conferir aqui, galera. Quantos pedaços eu tenho nessa pizza? 4, não é? Então, para ter uma pizza, eu preciso de 4 partes. E o que eu peguei aqui? Um pedaço dos 4 que eu tenho. Então, como é que eu vou colocar essa fração? Peguei um de quantos? De 4. Então, eu tenho 1/4. E se eu pensar, sobrou quanto, gente? 1, 2, 3. Então, sobrou 3 de 4 do total. Ou seja, sobraram 3/4. Então agora algumas considerações sobre isso. Todo número natural é racional também. Exemplo, 0, 1, 2, 3, 4. Como a gente já viu. Todo número inteiro negativo também é racional. Então, exemplo, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Todos eles também são racionais. Por quê? Se eu dividir todos eles por 1, dá eles mesmos. Então eles podem ser divididos, podem vir de uma fração, então também são racionais. Podem existir números fracionários positivos e negativos. Então, olha só. Menos 2/3. Então, isso daqui, gente, é negativo. Mas é uma fração. Se é uma fração, é o que, gente? É racional. Pode ter, como aqui, ó, 5/6. Positivo, não tem sinal, a gente já viu que é positivo. Então, a fração pode ser tanto negativa quanto positiva. Não tem problema, continua sendo racional. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Então, como a gente até tinha visto, os naturais é qual a letra? N. Inteiros, Z. E os racionais, Q. É mais uma denominação, quando você vê alguma pergunta dizendo, o número pertence ao conjunto Q. Que conjunto Q é esse? Conjunto dos racionais. Se for conjunto N, naturais. Se for conjunto Z, inteiros. O conjunto dos números racionais é infinito. É infinito por quê? Vamos pensar em algumas frações. Só um exemplo. 1/2 é fração? É, então é racional. 1/3 é fração? Sim, então é racional. 1/1000
É fração? Sim. Então também é racional. 1 sobre 1 milhão. Então eu posso dividir o número de cima. Tenho infinitas possibilidades e o número de baixo eu tenho infinitas possibilidades. Então o conjunto dos números racionais realmente é infinito. Posso dividir qualquer coisa por qualquer coisa que eu vou ter um número racional. Números racionais de resultados de divisão. Então botei aqui até em letras garrafais aqui, ó. Quando temos uma divisão, automaticamente somos remetidos a números racionais. Como a gente viu, as frações são o quê? Divisões. O numerador dividindo o denominador. Então quando eu tenho uma divisão, automaticamente eu sou remetido ao número racional. O resultado vai ser um número racional. Exemplo, ó, 3 dividido por 7. Como é que eu posso colocar? 3 por 7. Então, essa divisão aqui, na verdade eu posso escrever ela em forma de fração. Se eu posso escrever em forma de fração, ela é o quê? Um número racional. Vale a mesma regra de sinais. Então, exemplo, menos 6 dividido por 5. É uma divisão? Sim, tem um sinalzinho aqui, ó. Só que é um número negativo por um positivo. Então, menos dividido por mais, que a gente já viu lá nas outras aulas. Menos dividido por mais dá menos. Sinais diferentes na divisão ou na multiplicação. Dá negativo. E 6 sobre 5 vai ficar 6 sobre 5. Então, tanto a divisão de números positivos, de números negativos, negativo por positivo, positivo por negativo, toda divisão vai dar o quê? Uma fração, sendo ela positiva ou negativa, e todas elas vão ser números racionais. Representação decimal. Então, pessoal, o que é representação decimal? Se eu falar que eu tenho 1,70 m, quantos metros eu tenho? Aqui, ó? 1,7 metros aqui. Isso é uma representação decimal, tá aqui, ó, as casinhas aqui bonitinhas. Agora, isso daqui é uma representação o quê? Fracionária. Eu estou dividindo um pelo outro. O resultado dessa divisão já vai ser o quê? O meu número decimal. Então, podemos representar os números racionais por um número decimal. Basta resolvermos essa divisão. Vamos lá, gente. Vou resolver a continha aqui, ó. 7 dividido por 5. 7 por 5, 1. Vai entrar 1 ali. 1 vezes 5. 5 para 7, faltam 2. Está aqui. E agora o que a gente faz, galera? Se não lembra, 2 divide 5? Não. Vai entrar o que aqui então, gente? 1, 0. E aqui do lado do 1, o quê? 1 é vírgula. Agora dá pra gente prosseguir. 20 por 5, 4. 4 vezes 5, 20 para 20, não falta nada. Então, essa divisão aqui, 7 quintos, 7 dividido por 5, na verdade dá 1,4. Então, eu posso falar que isso daqui é igual a quanto? 1,4. Ou seja, tanto 7 quintos quanto 1,4, os dois são iguais e os dois são racionais. Tranquilo, gente? Um 1,4 pode representar 7 quintos como sua forma decimal. Continua sendo um número racional. Então, tanto a divisão quanto a resposta, que vai ser um número decimal, vai ter as casinhas bonitinhas aqui, todos eles são representações de números racionais. Reconhecendo números racionais, agora, posso pensar o seguinte. Se eu tiver um número com vírgula, como a gente viu ali, tinha 1,4. A gente sabe que ele é racional, a gente viu que dividir um pelo outro deu 1,4. Agora, todo número com vírgula é racional? Não, tem uma regrinha para isso. A regra é a seguinte. Se o número estiver na forma decimal, o que é decimal? Aqui, ó, representada pelas casas todinhas aqui. Se ele estiver na forma decimal, pode ser reconhecido como racional da seguinte maneira. Números finitos. Finitos, o que é finito, gente? Que acaba, que tem fim. Sempre serão racionais, sempre. Pois saíram de uma fração. Então vamos ver o seguinte, gente. 8. 8 é um número finito? É aqui, ó, não tem reticências aqui, ó.
Se não tem, é finito. Por que ele é racional? Porque eu sei que 8 sobre 1 dá 8. Então eu sei que ele veio de uma fração. 0,2 é racional? Sim, por quê? Ele é finito, acabou aqui, ó. Acabou no 2. Eu sei que ele vem de uma fração. Aqui, ó, 2 sobre 10. Melhorei ela aqui, ó, dividi em cima e embaixo por 2, deu 1 sobre 5. 0,123, tá aqui, ó, 123 por 1000. 0,5 dá 5 por 10, na verdade dá meio também. Todo número que termina, que tem fim, na verdade veio de uma fração. Então tem aqui, ó, note que algumas frações podem ser simplificadas. Mas como é que a gente fez isso, gente? Tá vendo aqui, ó? Tem duas casas aqui, não tem, ó? Uma, duas. Pego o número aqui, ó, 2, e divido pelo número de casas. Aqui, ó. Coloco um na frente e termino com 0. Tá complicado ainda? Vamos ver o exemplo de baixo, olha só. 0, 1, 2, 3. Qual o número? 1, 2, 3. Botei ele aqui em cima. Vou dividir por quanto? 1, 2, 3, 4 casas. Coloco 1 e completo com 0. 1, 2, 3, 4 casas. Mesma coisa ali embaixo, 0,5. Qual é o número? 5. Quantas casas tem? 2. Coloco 1 e completo com 0. 1, 2 casas. Sempre assim para poder representar o quê? Meu número decimal passar para fração. Isso quando ele é o quê? Finito. Então olha só, se o número não for finito, mas for uma dízima periódica, ele também será racional. Exemplo. 1,33333, reticências, 0,33333, infinito, 2,4534533, infinito. Como é que eu reconheço que é uma dízima? O que é uma dízima periódica? É quando eu tenho um grupo de números ou um número que se repete infinitamente. Está aqui, ó, o 3, não está se repetindo aqui, ó? Infinitamente. Aqui embaixo a mesma coisa, 0,333, infinitamente. Agora aqui, pode ter alguma dúvida, mas vamos ver o seguinte, ó. Eu tenho 453, depois 453, depois 453, 453 e o sinal de infinito, ou seja, o 453 vai se repetir infinitamente. Ou seja, todos eles eu tenho uma dízima periódica. Um número ou um conjunto de números que se repetem infinitamente. Então é o seguinte, ó, passando para outra forma. Vamos rever aquilo, recapitular direitinho. Passando os números decimais finitos para a forma de fração. Então vamos trabalhar com os finitos primeiro. 0,5. Como eu falei ali, só dei uma explicação básica para a gente passar aqui direitinho, passo a passo. 5 sobre 10. Então o que eu fiz? Peguei o número aqui, ó, 5, e dividimos por 10, por 100, por 1000, depende de quê? De quantas casas tiver. Eu boto 1 e completo quantas casas faltam. Não tem duas casas? Coloco um 0 aqui e tem duas casas agora. Então aqui, 5 sobre 10, eu posso simplificar. O que é simplificar, galera? Divido aqui, ó, por um número em cima e um número embaixo. Divido em cima por 5 e embaixo por 5. 5 por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Simplificar, na verdade, não é uma regra exata. Você tem que sempre analisar o que você pode fazer. Se eu posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tudo bem, posso simplificar. Se não, deixa nessa forma aqui mesmo, não tem problema não. Então aqui embaixo, colocamos os números divididos por 10, 100, 1000, de acordo sempre com o número de casas. O interessante é sempre botar o quê? 1 e completar as casas que faltam. Então aqui, gente, 3,77. Da onde que veio esse 3,77? Vamos reparar, quantas casas ele tem? 3 casas. Então, vou botar embaixo o quê? 1 e completar com 0, até chegar em 3 casas. Eu botei 1, faltam quantas casas? Mais 2. E em cima, qual vai ser o número? Pega ele todo, 377, está aqui. Pode dividir na calculadora, 377 por 100, que você vai encontrar esse valor aqui. Outro exemplo aqui.
1,6543. Não é difícil chegar na fração. Qual o número em cima? Você vai tirar essa vírgula, botar ele todo. 16543, está aqui, ó. E divido por quantas casas? 5. Coloquei o 1, completei com 0. Quantas casas agora? 1, 2, 3, mais 4 zeros para completar 5 casas. Se dividir ali, um pelo outro, vai encontrar 1,6543. Bom, pessoal, por hoje, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.